ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, botãozinho vermelho aqui embaixo para fortalecer o trabalho do amigo. Já estamos chegando a 250 inscritos, então aproveita, já começa esse mês de março aí com o pé direito e clicando no botãozinho para se inscrever e receber sempre notificação quando sair vídeo novo, hein? Chegando mais uma vez aqui no canal com mais um episódio de História do Futebol Carioca, porque afinal de contas, história é história e nunca é demais lembrar, né? Rio de Janeiro já entrando no clima de carnaval nesse final de semana, a grande festa, o maior espetáculo da terra, apesar do que tem um monte de evento que é chamado de maior espetáculo da terra, mas o carnaval é mesmo. E o que é que combina tão bem aqui no Rio de Janeiro com o carnaval? É o futebol, como todo mundo sabe, são duas coisas praticamente irmãs. E nesse vídeo de hoje a gente vai descobrir que na verdade os dois, especialmente nas últimas décadas, têm criado laços cada vez mais fortes. Isso porque se criou aqui no Rio de Janeiro uma tradição que não é das mais antigas, mas existe, de haver futebol no sábado de carnaval. Isso vai acontecer esse ano, mas não é a primeira vez. Aliás, passa muito longe de ser a primeira vez. Então hoje nós vamos lembrar grandes jogos que aconteceram no sábado de carnaval aqui no futebol do Rio de Janeiro. Primeiro de tudo é lembrar que futebol e carnaval sempre tiveram muito a ver. Inclusive aqui no Rio de Janeiro surgiram mais ou menos na mesma época, começaram a se popularizar a partir do começo do século XX. Só que sempre foi consenso geral também entre as organizações dos eventos e entre o público, por que não dizer, que um evento não deveria concorrer com o outro. O carnaval e o futebol não deveriam dividir as atenções do público. Afinal de contas, todo mundo gosta de carnaval e todo mundo gosta de futebol. Só que essa lógica foi meio que se invertendo ao longo dos anos. E já durante os anos 70, os calendários brilhantes do futebol do Rio de Janeiro começaram a mudar e o carnaval e o futebol começaram a andar cada vez mais próximos. Na primeira metade do século XX, era muito normal o Campeonato Carioca acontecer apenas a partir do segundo semestre, ou mesmo quando acontecesse a partir do primeiro, começava lá para abril, maio, e isso foi se mantendo. Na verdade, essa tradição de começar o Carioca junto com o começo do ano só se tornou mais comum a partir da década de 80, o que evitava até então que tanto a festa quanto o futebol se chocassem de certa maneira. Mas em 1979 aconteceu a primeira vez em um campeonato carioca que um jogo de futebol aconteceu ao mesmo tempo que um sábado de carnaval. Foi pelo Campeonato Carioca Especial, o primeiro disputado após a fusão das duas federações de futebol aqui do estado, a Federação Carioca e a Federação Fluminense, uma da cidade-estado da Guanabara e a outra do antigo estado do Rio de Janeiro, que era todo o estado menos a capital, o Distrito Federal. Distrito Federal até 60, depois passou a ser Guanabara e tudo mais, mas enfim. Deu pra entender, né? Isso aí de geopolítica é papo para outro vídeo. E nesse ano de 79 houve apenas um jogo que aconteceu durante o sábado de carnaval. Foi uma vitória do Vasco em cima do Fluminense de Nova Friburgo pelo placar de 4-0. No entanto, chegaram os anos 90. E os anos 90 aqui no futebol do Rio de Janeiro, você sabe, representaram o ápice da desorganização e da confusão em relação a regulamentos e campeonatos. A partir especificamente de 95, se tornou comum haver jogos do campeonato durante o sábado de carnaval, não necessariamente uma rodada inteira, mas partidas acontecendo. O primeiro jogo que a gente destaca, afinal de contas é isso que você quer ver, foi em 1996. Botafogo e Vasco jogaram no Maracanã pela Taça Cidade Maravilhosa. E o Fogão venceu por 5-3, num clássico bastante movimentado. Tá aí o terceiro, é só fazer Túlio bateu e o gol! Um vira-vira sensacional em cima do Vasco! Não dá pra dizer que foi um grande sucesso, afinal de contas o público no Maracanã naquela tarde de sábado de carnaval não foi dos maiores, e nem poderia ser, não era comum que houvesse futebol numa data como aquela,
E tava todo mundo querendo pular carnaval, ir nos blocos, curtir a Sapucaí e muitas outras coisas. Só que para os anos seguintes a prática acabou ganhando força. E em 2003 houve um jogo muito importante do Campeonato Carioca daquele ano, disputado em um sábado de carnaval. Foi nada menos que a decisão da Taça Guanabara, que naquela época tinha um regulamento diferente, um outro tipo de formato. Eram 12 equipes jogando todas contra todas, valendo pelo primeiro turno, que na verdade era o único. Os 4 melhores passavam para as semifinais gerais do Campeonato Carioca e então disputavam o título logo depois. Mas essa fase inicial de pontos corridos valia como Taça Guanabara. E coincidentemente, Vasco e Flamengo chegaram à rodada final como os únicos com chance de título. O empate em 1-1 deu ao Gigante da Colina o título, que na verdade acabou sendo mais simbólico do que qualquer outra coisa. O Vasco tinha a vantagem de 2 resultados iguais nas semifinais gerais por ter sido o time de melhor campanha na primeira fase, e acabaria mais tarde sendo campeão estadual mesmo. Final da Taça Guanabara foi rolar em 2004, quando o Flamengo foi campeão em cima do Fluminense, vencendo por 3-2 em um grande clássico no Maracanã. Mas aí sim, já com o formato que conhecemos, com grupos separados e os melhores times avançando em cada um dos turnos. E o Mengão levou a melhor também em um grande jogo naquela ocasião. Felipe domina, trabalha com o Roger vem para o campo de ataque, jogou no Y, tentou devolução para o Roger, ele chegou, tocou! Muitos outros duelos se acumularam, mas 2007 também teve um jogo em particular muito interessante. Flamengo e Madureira foram se enfrentar em Moça Bonita. E quem achava que o Mengão poderia conquistar uma vitória tranquila, afinal a vantagem em cima do tricolor suburbano historicamente sempre foi muito grande, acabou se enganando. Isso porque tinha um Marcelo no meio do caminho. No meio do caminho tinha o Marcelo. O Madura enfiou nada menos que 4-1 em cima do Flamengo com 4 gols de Marcelo. A lei do ex poucas vezes foi tão impiedosa com o Mengão, uma vez que o atacante petropolitano já tinha jogado pelo rubro-negro alguns anos antes. Aliás, nem Pelé conseguiu fazer 4 gols em um mesmo jogo em cima do Flamengo. Marcelo conseguiu. O sábado de carnaval de 2009 também foi de lembrança triste para o Flamengo e também diante de uma equipe de menor investimento. Pela semifinal da Taça GB, o time perdeu para o Resende de maneira surpreendente no Maracanã, com direito a gol de Hiroshi lá do meio-campo, 3-1, e o Resende virou Resende Evil, perdendo a decisão apenas para o Botafogo, mas fazendo história. Mais futebol em um sábado de carnaval em 2010, quando Vasco e Fluminense também fizeram uma semifinal de Taça Guanabara. Nessa altura, com o futebol no sábado de carnaval já sendo uma coisa totalmente corriqueira. O 0-0 levou o jogo aos pênaltis, onde o Vasco venceu por 6-5. Aliás, pouca gente sabe, mas eu já narrei um jogo no sábado de carnaval. Deixei de curtir a folia para acompanhar futebol. Foi em 2013, o jogo lá em Moça Bonita, Bangu e Quissamã. Olha que jogo. O Quissamã não tinha feito nenhum gol o campeonato inteiro e, obviamente, não tinha conseguido nenhuma vitória. Pela ponta, faz o toque no meio, atenção, cruzamento do Thiago Reis para a grande área, subida de cabeça, gol! Gol! Agora, para notar o seguinte nessa narração. Eu grito o gol do Quissamã, mas antes disso, você ouve uma voz no fundo, porque a vitória do Quissamã era tão surpreendente que até o Sérgio Ribeiro, meu parceiro na época lá no Fute Rio, falou: gol do Quissamã! Tamanho choque que gerou aquele gol do Fabrício. E em 2018 teve clássico carnavalesco entre Flamengo e Botafogo lá em Volta Redonda. Vitória do Mengão por 3-1 com direito a golaço de Vinícius Júnior, hoje craque do Real Madrid e que na ocasião meteu um chororô para gastar a galera alvinegra. Aliás, isso na época levantou uma polêmica daquelas. Para fazer o golaço, tortão para a esquerda, emendou, guardou! Golaço! Vinícius Júnior! Enfim, futebol quando acontece durante o carnaval, aqui no Rio de Janeiro especialmente, se trata de algo totalmente incomum, mas não serve apenas para irritar a galera da imprensa que tenta descansar um pouquinho, mas não pode porque tem jogo. Pelo menos o legado que deixa é de algumas partidas marcantes e até divertidas, como essas que nós vimos. E agora em 2019 também vai ter bola rolando durante o sábado de carnaval. E a gente espera que sejam grandes partidas.
mas que nem sempre precisa misturar as duas coisas. Isso os antigos ensinam bem. É isso, gente. Gostou do vídeo? Então aproveita, curte, compartilha, comenta, mostra para todo mundo. E é claro, não se esqueça de se divertir muito nesse carnaval. Sempre com muita responsabilidade, respeitando todo mundo, mas, é claro, sabendo se divertir. E, quem sabe, até tomando umas e outras, vendo futebol nesse sábado. Mais um jogo, quem sabe, vai entrar para essa lista no futuro. Vídeos novos todas as terças e sextas, inclusive terça-feira de carnaval, em plena folia, vai ter vídeo novo. Eu espero você. Aquele abraço, tchau, tchau.